Igreja Anglicana, veja, Companhia Virgínia recebe licença para colonizar terras da América do Norte em 1606. Fundação de Jamestown em 1607, originalmente comunal. Robert Hunt, capelão, é o primeiro a celebrar a ceia no local, com participantes em troncos de árvores. John Rolfe, famoso por se casar com a Índia Pocahontas, abre caminho para o enriquecimento da colônia através do plantio de tabaco em 1612. É uma espécie, né, coloca entre aspas, um tipo de comunismo, né, acaba em 1619 e é dado o direito de escolha de representantes do povo pela companhia. Porque eles estavam ali, né, eles podiam usufruir da terra, mas o controle era todo da coroa britânica, né, então é apenas concedido aí daquelas terras, né. Então, depois de certo momento, 1619, eles podem então votar nos seus próprios representantes para gerir as suas regiões. A colônia recebe influxo de anglicanos puritanos. A Igreja Anglicana, escravidão estabelecida em 1619, com compra de escravos de mercadores holandeses para o trabalho nas plantações de tabaco. A companhia é dissolvida em 1624 e a Virgínia torna-se uma colônia real, com o governador à frente. A Igreja Anglicana torna-se a igreja oficial da colônia. Os pastores realizam um trabalho medíocre até a chegada de James Blair, pastor da paróquia de Burton, 1710-1753, que veio à Virgínia para inspecionar as igrejas e introduzir reformas. Fundou a Universidade de William e Mary, em 1693. A igreja também se torna oficial em Maryland, parte de Nova York, New York, em 1693. Carolina do Norte, 1715, e a do Sul também, 1706. E Geórgia, em 1758. Só mudaram após a Revolução Americana de 1777. Sociedade para a Propagação do Evangelho em Terras Estrangeiras, 1701. Thomas Bray ajuda a mobilização das igrejas enviando mais de 300 missionários. Então ele organiza, né? Os anglicanos se estabelecem, primeiro faz um trabalho muito fraco, depois vem essa pessoa com um engajamento muito maior e organiza aí a situação da igreja oficial, né? Agora atuando também no território norte-americano. Os congregacionais, a comunidade de Leiden, na Holanda, foge para os Estados Unidos para evitar a perseguição e a assimilação de sua juventude pelos holandeses. 100 colonos peregrinos seguem em 1620 para os Estados Unidos no navio Mayflower, desembarcando na Nova Inglaterra e fundando a cidade de Plymouth. Antes de desembarcarem e redigirem um instrumento de disciplina, o Mayflower Compact, Constituição da colônia, até ser incorporada às colônias de Salem, em Massachusetts. Pelo menos 50 colonos morrem no primeiro inverno rigoroso, mas os restantes conseguem pagar a dívida da viagem com o florescer das lavouras. A igreja torna-se centro da vida espiritual e social. Então temos aí a igreja congregacional. Muitos puritanos não separatistas vão para Salem e Boston em 1628, motivados por John Witt, que organiza uma companhia para fixar pessoas na primeira cidade 2 anos antes. Seus colonos eram, na maior parte, anglicanos congregacionais. O sistema de governo da igreja de Salem é congregacional desde o início e torna-se igreja oficial de Massachusetts em 1631, quando a sua corte geral restringe o direito de voto dos membros da igreja. As colônias recebem um influxo de 20 mil puritanos entre 1628 e 1640, formando a igreja calvinista mais congregacional. A igreja calvinista, mas na estrutura de governo congregacional. A Bíblia é interpretada de forma prática para aplicação civil e pessoal. Uma linguagem simples, né? Não tão teologicamente rebuscada, né? Uma linguagem mais direcionada, né, ao entendimento das pessoas comuns. Vamos lá. Ainda sobre a igreja congregacional, com o desejo de ocupar terras férteis adjacentes e a intolerância da teocracia da Nova Inglaterra, acontece a revoada de puritanos. Um grupo liderado por Thomas Hooker consegue permissão para emigrar para a região do rio Connecticut, onde funda 3 cidades em 1636, formando uma nova colônia 2 anos depois. A Constituição de Connecticut era mais liberal, pois apenas o governador precisava ser membro da igreja, e o governo se baseava no consenso popular através do voto dos magistrados.
Outra colônia, New Haven, é formada por John Davenport, um dos membros de sua congregação em 1639, onde apenas os cristãos podiam votar. Foi anexada a Connecticut em 1664. Aos batistas, a atuação dos batistas agora na região. A revolta de puritanos também levou ao surgimento da Igreja Batista. Roger Williams, ministro anglicano formado em Cambridge, adotou ideias separatistas e emigrou para Boston em 1631. Daí foi para Plymouth, tá certo? De onde tinham ido aqueles holandeses, né? Por achar que a igreja de Boston não estava purificada o suficiente, e de lá para Salem, em 1635. Após defender o direito de propriedade de terra do índio, é expulso de Salem, deixando esposa e filho numa casa hipotecada. Mergulha na floresta em rigoroso inverno, sendo ajudado por índios. Um ano depois, Williams compra a terra dos índios e funda a Providence, primeira cidade da colônia de Rhode Island, colônia oficializada em 1663. As Carolinas são alcançadas pela Igreja Batista por Shubal Stearns, no século XVIII, e fundam o Rhode Island College. Temos aí 1764 já. Igreja Batista, paralelamente, a jovem chamada Anne Hutchinson foi excomungada por fazer reuniões em sua casa proclamando um pacto da graça, se opondo a um pacto das obras dos demais ministros, exceto John Cotton, líder da Corte Geral de Salem. Também falava de uma luz interior e da plena certeza da salvação, o que lhe gerou enormes problemas. Você vai ter algumas pessoas que começam a se destacar, né? Então ela certamente poderia estar integrada ao movimento metodista, né? Mas nós temos aqui, num primeiro momento, uma outra visão teológica que dominava por meio dessas igrejas que estavam estabelecidas, né? Principalmente a anglicana, que ainda estava aqui. Você vê surgir já congregacionalistas, né? Você vê surgir batistas, né? Você vê já algumas outras se desenvolvendo, mas essa visão dela em relação à graça, né? A certeza de salvação, a certeza de salvação instantânea, né, esse chamado Pacto da Graça, já causa alguns sustos aí nesses ministros, né, que estavam acostumados a defender uma outra forma de ortodoxia, né, uma outra forma de entendimento. Expulsa da colônia, então as questões religiosas e políticas são muito mescladas ainda, né? Então, devido ao fato dela abraçar esta visão, ela divulgar essa visão teológica, nessa visão bíblica, isso vai resultar na sua expulsão do território. Então, aqui há também um entrelaçamento muito forte ainda de Estado e religião. Ok? Isso, com o passar do tempo, vai cada vez mais se separando, mas é revivido aqui nas colônias, né? Enquanto muitos movimentos no território europeu já estão tentando se desvencilhar disso, isso é completamente revivido aqui na colônia. Ela vai ser expulsa da colônia por causa dessas visões teológicas, né, que abraça, que adota. Expulsa da colônia, foge para Rhode Island no rigor do inverno com seus seguidores, indo parar em Newport, Portsmouth, em 1638. John Clark, médio e pregador, torna-se ancião mestre de uma igreja em Newport, mas não se sabe se ele era de fato batista. Em 1639, em Providence, uma igreja é fundada e todos os membros são rebatizados, incluindo Williams. Daí surge a dúvida sobre qual é a igreja batista mais antiga dos Estados Unidos. Aqui é a situação de 1639. Os Quakers. Os Quakers, grupo separatista inglês surgido após a Guerra dos 30 Anos, chega a Boston em 1656, mas notam que suas ideias de separação, igreja e Estado, não seriam bem recebidas pelos puritanos, que estão revivendo, né, toda aquela estrutura entrelaçada entre igreja oficial ligada ao poder do Estado, impondo, né, a sua forma de teologia, né, sua confissão, seu confessionalismo. Então os Quakers, né, o pessoal já vê que isso não vai pegar muito bem, né? New Jersey é dividida em duas em 1674, com uma parte se tornando colônia Quaker até 1702. Os Quakers conseguem se estabelecer, porém, na região conhecida como Pensilvânia, cujo controle é dado pelo rei Carlos II a William Penn em 1681 para salvar uma dívida que tinha com seu pai.
A colônia torna-se um asilo para onde perseguidos por razões religiosas podem se refugiar. Isso justifica as várias seitas que surgem na região. Em 1683, grande grupo de menonitas se estabelece na região. Depois, em 1710, um grupo de morávios parte para o local. E em 1748, um grupo luterano. Então nós temos aí diferentes grupos que vão para essa região, que se torna quase que como um asilo, né, para receber esses grupos perseguidos. Quáqueres, menonitas, né, e até moravianos, luteranos vão para lá. Os presbiterianos, devido à discriminação comercial praticada contra a Irlanda, muitos escoceses e irlandeses presbiterianos emigram em 1710, indo para a região de Nova York, Nova Jersey, até 1750. Mais de 200 mil já tinham feito a viagem. O principal centro de grupo se tornaria a cidade de Pittsburgh, enquanto outros mais para o sul. Francis McCammie, um irlandês que chegou às colônias em 1683, é considerado o pai do presbiterianismo no país. Defendeu a liberdade de expressão religiosa em um julgamento em que foi acusado de pregar sem permissão. Em 1706, McCammie organiza um presbitério em Filadélfia. Em 1716, organiza o primeiro sínodo. Em 1729, este adota a Confissão de Westminster. O grupo se torna uma das maiores igrejas das colônias, junto com os batistas, anglicanos e congregacionais. Metodistas. O metodismo foi introduzido nas colônias por Robert Strawbridge, ok? Deve estar errado, mas é a forma que eu consigo ler. Em Maryland, e por Philip Embury e Capitão Webb em Nova York, New York, após 1760. John Wesley enviou 2 missionários oficiais, Richard Boardman e Joseph Pilmore, para as colônias em 1768. Francis Asbury, grande cavaleiro e pregador, vai para as colônias em 1771, tornando-se o primeiro bispo da igreja. O primeiro bispo da igreja metodista, estabelecido em 1784. A educação nas colônias foi priorizada desde cedo, pelos mesmos motivos levantados por Calvino e Lutero: leitura da Bíblia e formação de ministros. A educação elementar é obrigatoriamente pública no norte, enquanto no sul era feita por professores particulares pagos pelas famílias. As características, de norte e sul eram diferentes. Nas escolas secundárias dava-se base em línguas clássicas para o aluno entrar no meio universitário. Eram escolas de gramática ou latim. Universidades fundadas no período: Harvard, 1636, William e Mary, 1693, Yale, 1701, Princeton, 1746. Originalmente Universidade de New Jersey. King's College, 1754, Brown University, 1764, originalmente Universidade de Rhode Island. Dartmouth, 1764, originalmente para formar índios. Rutgers, 1825. Haverford, 1833. Muito cedo eles começaram a valorizar a formação básica e depois continuada em formação superior, O grande avivamento. Então, depois de todo esse desenvolvimento pietista, puritano, formação das colônias, desenvolvimento, dessas igrejas, presbiterianos, congregacionais, anglicanos, quáqueres, moravianos, você tem já um território com diversos movimentos, cada um crescendo na sua região, se desenvolvendo ou se separando, fazendo outras estruturas, que vão se estabelecer, vão crescer. E aí você vê agora esses grandes avivamentos que começam a trabalhar de forma interdenominacional, vamos colocar assim, acaba atingindo integrantes de outras denominações que vão buscar implantar, tá certo? Esta forma de pregação, essa forma de atuação, essa forma de interação com a verdade do cristianismo. Um dos grandes movimentos de avivamento dos séculos 18 e 19, o grande avivamento se origina com a pregação de Theodore Frelinghuysen em 1726 nas congregações holandesas reformadas de Nova York. Seu cunho era calvinista, aí surge esse primeiro grande avivamento surge dentro dessas estruturas calvinistas, estimulando a seriedade na vida moral e espiritual entre o povo. O movimento americano se iniciou com um cunho mais calvinista, agindo entre presbiterianos e reformados, porém alcançou os congregacionais da Nova Inglaterra através das mensagens
de Jonathan Edwards, formado em Yale aos 17 anos. 17 anos, é um prodígio, né? Tornou-se pastor em Northampton 7 anos depois. Seu sermão pregado em 1751, Pecadores nas mãos de um Deus irado, causava tremendo impacto entre os ouvintes, gerando demonstrações de pavor e arrependimento nos ouvintes. O impacto, né, que isso causou, que isso gerou. E a forma como isso foi transmitido por aqueles que foram atingidos por essa mensagem, por essa conscientização, né? Como eles então se engajaram também em levar isso adiante. Após perder o púlpito em 1750, resolveu trabalhar durante 8 anos como missionário entre os índios. Em 1758, tornou-se reitor de Princeton. No mesmo ano, acaba falecendo, contraindo varíola, contagiado pela varíola. Sua teologia era essencialmente calvinista, crendo que, embora o homem tenha a capacidade racional de se voltar a Deus, não tem como fazê-lo devido à sua natureza totalmente depravada, que afeta a sua capacidade moral de fazê-lo. Segundo ele, porém, esta capacidade poderia ser restaurada pela graça divina. Isso aqui, na verdade, é graça preveniente de Armínio, né? Grande avivamento. Veja, George Whitefield, que a gente falou naquela abordagem sobre os pietistas, né? Então aqui ele é importante também ser inteirado, né, dentro dessa questão do puritanismo e do desenvolvimento, né, entre as igrejas dos Estados Unidos. Outro avivalista iniciou seu ministério durante a década de 1740. Sua mensagem de arrependimento causou um enorme efeito em Boston e Nova Inglaterra, reunindo esforços de vários pregadores avivalistas e de outras denominações. Fez 7 visitas entre 1738 e 69 às colônias. Alguns fenômenos inusitados aconteceram, mas acabou sendo mais sóbrio do que o movimento avivalista do final do século. Apesar de o movimento ter tido enorme efeito, entre 30 e 40 mil novos convertidos e 150 novas igrejas só na Nova Inglaterra, ele gerou divisão entre os ministros congregacionais, luzes velhas e luzes novas, e presbiterianos, antiga face e nova face. Então, uma vez que o movimento é impactante, muitas pessoas vão ver a necessidade de uma nova postura. Então, vão haver certamente pessoas que querem permanecer na mesma forma, né, de vida, mesma forma de culto, mesma forma de ação. Revolução Americana ou Guerra de Independência travada em Estados Unidos e Inglaterra, 1775-1783. Causou devastação do país e gerou um impacto nas igrejas. A Igreja Anglicana apoiou as revoltas nas colônias do Sul. Se dividiu nas colônias centrais e apoiou os ingleses na Nova Inglaterra. Então, a própria Igreja Anglicana em território americano estava faccionada, dividida, né? Quáqueres, menonitas, morávios, sem lutar, congregacionais, presbiterianos e batistas, lutando com ardor, apoiaram a causa revolucionária. Nos púlpitos, os pregadores ampliaram a ideia de democracia eclesiástica para a política nacional, entendendo que o governo que violasse essa visão ou agisse contrariamente às leis de Deus não podia esperar que o povo não se revoltasse. Os metodistas foram acusados de traidores por John Wesley. Os metodistas foram acusados de traidores porque John Wesley apoiava o rei. Aí você tem essas questões que sempre foram muito controversas e muito difíceis de ser analisadas, como por exemplo Lutero apoiando os príncipes na revolta dos camponeses, John Wesley apoiando aqui nessa situação, apoiando o rei. Somente com mais informações detalhadas a respeito do contexto é que você consegue pelo menos tentar entender a postura de John Wesley. Tá, okay? Então, muitas das vezes ele vai ver que ele percebe que vai haver muito derramamento de sangue, muita mortandade, então ele entende ser mais correto muitas das vezes não se engajar, tá certo? Nesse tipo de revolta. Ele entende muitas das vezes que isso vai acontecer num outro momento futuro, de uma forma menos sangrenta, menos destruidora. Então, somente analisando mais dados aqui a gente consegue entender, ou pelo menos tentar entender, né, porquê da postura de John Wesley. Então não é interessante ficarmos aqui dando sentenças, né, julgando. Revolução Americana. Com o fim da guerra, a igreja contribuiu para a primeira emenda, que impediu a oficialização de qualquer igreja e garantiu o livre exercício de religião. Não tem mais essa questão da igreja oficial do Estado. Estão livres. Tem liberdade de expressão, liberdade de religião. O que o Estado vai fazer é proteger essa liberdade, para que eles possam então exercê-la. Por influência batista, foi garantida a separação entre igreja e Estado em estados como a igreja oficial. As igrejas, seguindo o exemplo do país, que fez uma constituição e se organizou em nação em 1789, seguiram a mesma linha.
Os metodistas, liderados por Thomas Cook e Francis Asbury, se uniram em 1784. Os presbiterianos criaram uma igreja nacional em 1788, com a primeira assembleia no ano seguinte. Os holandeses reformados se organizaram em 1792 e os alemães em 1793. A Nova Inglaterra não foi tão afetada pela tendência de centralização. Então essas igrejas buscaram se organizar numa convenção, né? Então eles se organizam numa convenção para deliberar sobre administração, sobre doutrina, né? Então eles têm uma centralização maior para tentar fortalecer a sua atuação dentro desses territórios. Com o fim da guerra, entre 30 e 40 mil apoiadores do rei migraram para o Canadá, fortalecendo as igrejas batistas, congregacionais e anglicanas naquele país, gerando um dualismo religioso no país: católico, Quebec, protestante, Ontário. O Canadá é assim, é bem dividido nessas questões, né? Sendo o Quebec mais católico e de língua francesa, e a região de Ontário, de língua inglesa, mais protestante. Aqui as fontes que ele utilizou: Justo Gonzalez, né? Também Martin N. Dreher, ok? E também o Cristianismo através dos séculos. O Cristianismo através dos séculos e o Justo Gonzalez, né? História Ilustrada, são aqueles que eu tenho feito bastante leitura. Então, seguimos agora com esse desenvolvimento, entendimento, né? O necessário entendimento dessa base de desenvolvimento histórico, tá, ok? Para que a gente possa entender em que contexto surge o pentecostalismo, a gente vai entender agora o impacto que esse movimento vai gerar, tá, ok? Então, com o surgimento desse movimento pentecostalista, essas diversas igrejas que atuaram durante todos esses períodos, né, e que de fato se difundiram, cresceram, estavam fortalecidas nessas diversas regiões dos Estados Unidos, se envolveram até nas grandes guerras de separação, né? Agora elas vão ser impactadas pelo movimento pentecostalista, né? Primeiro tiveram os grandes avivamentos, e agora com o pentecostalismo, principalmente, né, os trabalhadores dentro do metodismo, né, os trabalhadores dentro do movimento metodista, que sim, participaram de forma bastante intensa, e os grupos holiness, tá certo, que se interessaram, tá, por esse movimento, né, por esses eventos que aconteceram e que foram noticiados até para serem criticados, né, mas que acabaram por chamar muita atenção de diversos desses grupos holiness, impactaram a vida deles, né? De fato foram vistos por eles como um ideal a seguir, como algo a viver, tá certo? Como algo a praticar. E aí, quando eles, impactados por esse movimento, né, com uma nova atitude agora, querendo implantar isso nas suas igrejas, nas estruturas denominacionais nas quais estavam integrados, querendo implantar isso, vão ter algumas situações, algumas de aceitação, de fato tornando essas igrejas agora com características pentecostais, vão adotar características pentecostais, ou rejeição. Na rejeição, novas igrejas vão surgir então. Uma vez que são rejeitados nessas igrejas, formam grupos e passam a surgirem novas igrejas, né? Novas denominações pentecostais, tá ok? Agora eu vou começar a contribuir com vocês com algumas leituras, tá ok? Algumas leituras aí para enriquecer o nosso entendimento acerca desse desenvolvimento do movimento pentecostal. Você vai ter no material citação a Charles Fox Parham. Então você vai ter um início, né, com Charles Fox Parham. Existem algumas polêmicas em relação a Parham. Nós vamos trazer conteúdos aqui para falar um pouco acerca disso, né? Ele começa falando aqui acerca na entrada do século XX, por volta aí de 1900, né? Século XX, 1901 a 2000. Charles Fox Parham, pregador metodista, simpatizante do movimento de santidade, fundou um instituto bíblico na cidade de Topeka, no estado do Kansas. Para ele, o batismo com o Espírito Santo, tão enfatizado no movimento de santidade, tinha que ser acompanhado de línguas estranhas. Isso fez dele o primeiro a defender a ideia de que o batismo com o Espírito Santo, para ser autêntico, tem que haver manifestações, né? Tem que ter dentro dele manifestações de línguas estranhas. Agora, as questões colocadas, né? Inclusive alguns dados que eu pesquisei sobre Parham falam que ele não conseguiu
obter formação superior em teologia, mas ele fez diversos estudos, tá certo? Em teologia, se interessou muito ao longo da vida por estudos teológicos, mas não apenas nas questões teóricas, né, de estudo, de produção de material. Ele atuava muito diretamente no campo evangelístico, né, nas pregações, nas orações, nos cultos de avivamento, e ele fundou um instituto, então, para preparar obreiros para missões, preparar obreiros para evangelismo. E aí, nesse instituto, né, que ele abre em Topeka, é onde vão haver alguns alunos que vão estar dedicados, né, empenhados na busca por viver, né, este grande avivamento espiritual. Então, empenhado nessa busca, inclusive a narrativa, a própria história que ele coloca aqui, dia 31 de dezembro, estavam reunidos ali para orar, né, agradecendo a Deus aí pela virada de ano, e a situação em que Agnes Osman pede para que ele imponha as mãos sobre ela para que ore especificamente em relação ao batismo no Espírito Santo. E aí é dado então esse grande sinal, né? Agnes Osman fala em outras línguas. E aí depois dessa experiência com ela, alguns outros alunos também vão passar por essa experiência e depois ele também será atingido pela mesma experiência de falar em outras línguas. Mas no entendimento dele, esse falar em outras línguas era o que é chamado de xenoglossia, tá ok? A xenoglossia é quando a pessoa é capacitada para falar numa língua estrangeira, tá certo? Mas numa abordagem sobrenatural, como um dom, como um mover do espírito, de forma então sobrenatural. Ela não treinou aquela língua, ela não aprendeu aquela língua, ela recebeu aquela língua por meio sobrenatural. Então, o entendimento de Parham era mais voltado para a xenoglossia, no sentido da pessoa receber uma língua estrangeira, porque ele tinha todo esse viés missionário, para que a pessoa recebendo esta língua, tá certo? Língua esta que ele não estudou, mas sendo agraciado por Deus com esse dom e recebendo essa capacidade de falar em hindi, de falar em russo, de falar em coreano, de falar em mongol, né? Em tcheco, tá certo? Ou em banto, nas línguas africanas, recebendo espiritualmente, sobrenaturalmente esse dom, ele partisse para a missão, para cumprir então o seu propósito. Então tinha esse viés, né, ligado muito à questão missionária. O que posteriormente, com o advento de William Seymour, você vai ter a evidência do falar em outras línguas, mas não necessariamente voltado especificamente para a xenoglossia, para esta língua humana falada, né, essa língua estrangeira falada, mas sim o sentido de falar em outras línguas, talvez línguas ininteligíveis, línguas que não podem ser compreendidas por nós, mas que são línguas espirituais. Aí entra de fato o fenômeno da glossolalia, tá ok? Então, com William Seymour, nós temos uma ênfase na glossolalia, a evidência do falar em línguas estranhas, como comprovação do recebimento do revestimento de poder, ou da segunda graça, né? Chamada segunda graça, a primeira graça da salvação, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele torna-se nova criatura e é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele tem o selo da salvação, que é a presença do Espírito Santo de Deus nele. Então, que é a partir até daquele entendimento de John Wesley, né? Da salvação sendo instantânea, né? Ele recebe a Cristo como Salvador, ele se alegra na pessoa bendita de Cristo, recebe o perdão dos pecados e é salvo, é instantâneo, ok? Enquanto outros de mentalidade calvinista entendem que é uma progressividade, né? Isso vai sendo desenvolvendo de forma progressiva. Mas temos aí, a primeira graça então é a salvação instantânea na pessoa bendita de Cristo Jesus, a transformação em uma nova criatura, torna-se templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas ainda há uma segunda graça, e essa segunda graça é então o revestimento de poder com evidência do falar em línguas estranhas. No caso de Parham, ele esperava ter uma xenoglossia, falar em línguas estrangeiras. No caso de Seymour, nós temos já uma ênfase na glossolalia, falar em línguas ininteligíveis. E aí, esta evidência é que de fato se tornou, se difundiu entre os movimentos pentecostais de modo geral, de forma geral. Na continuidade dos grandes movimentos históricos de reforma da fé cristã,
dos avivamentos espirituais sendo difundidos principalmente com o trabalho do metodismo, né, como a gente viu, os metodistas que atuavam entre essas diversas congregações, essas diversas